Pessoal, então, vamos lá. Para nós não perdermos tempo, nós temos 1 hora de conversa nessa manhã e nós vamos tentar aproveitar ao máximo esse tempo que nós temos aqui pela graça de Deus. Muito bem. Nós conversamos na semana passada, para quem acompanhou o encontro ou para quem ainda vai acompanhar. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Bom dia, Sula. Vocês percebem que eu estou com o meu cenário ainda quase construído. Eu vou tirar aqui um saco de livro aqui atrás. Só um instante. Pensa num negócio que estava me incomodando aqui a hora que eu comecei a olhar para a câmera e não vi. Né? Não é lixo não, viu, gente? É saco de livro que ainda tem que colocar aqui na parede. Vocês sabem que eu estou de mudança, que eu fiz a mudança semana passada e ainda estou reorganizando toda a confusão aqui, ok? Pessoal, então, semana passada nós falamos sobre alguns aspectos da questão do trabalho. Nós avançamos para a terceira parte do livro, Fé e Trabalho, e nessa terceira parte nós falamos sobre um novo enredo para o trabalho. Eu vou fazer só um apontamento geral do que nós falamos na semana passada para a gente já linkar com o que a gente vai falar hoje. Então nós falamos muito sobre cosmovisão, história, a vida, né? E nessa cosmovisão de mundo que existe uma narrativa para todas as coisas. Então falamos um pouco, por exemplo, sobre a estrutura narrativa dos contos, citei a Jornada do Herói, né? Que os filmes se utilizam bastante dessa estrutura narrativa para contar uma história. Basicamente, quando a gente fala da nossa cosmovisão, da nossa narrativa, nós estamos tratando de uma estrutura similar, guardadas as devidas proporções, obviamente, mas falando a respeito disso. Então, basicamente, o que acontece? Como é a vida humana, ou seja, como ela deveria ser no mundo, deveria ser adequada, ajustada, organizada, perfeita e etc. Entra um ponto na história em que a vida humana se desequilibra em algum aspecto e, por fim, apresenta-se uma solução de como o aspecto da vida pode ser restaurado. Se a gente pegar na leitura teológica da vida, nós vamos ver que a vida humana, como ela deveria ser no aspecto ideal, como ela era no paraíso, né, lá muito tempo atrás. O que é que desestruturou essa vida organizada perfeita? A entrada do pecado no mundo e na história humana. Como é que esse aspecto da vida pode ser restaurado? A solução apresentada pela Palavra de Deus, que nós cremos, é a entrada da encarnação de Cristo na história, sua vida, o seu sacrifício, sua morte e a sua ressurreição. Hoje, pela manhã, eu estava acompanhando aqui o Instagram para fazer a postagem e vi a postagem de uma amiga minha, a reverenda Adriana. Eu gostei muito, uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim, que Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu a sepultura para nos trazer a vida eterna. Se ele tivesse descido da cruz, a solução não estaria resolvida. Ou melhor, não haveria solução, não haveria resolução para nós. Né? Haveria resolução só para o Jesus Cristo, o homem ali. Mas ele passou pela morte e ressuscitou, venceu a morte e venceu o mal. Para nós isso é sensacional. Então, esse é o aspecto da vida para ser restaurado. Essa cosmovisão que nós vimos e falamos bastante, bom dia, Kátia, no Instagram, tudo bem? Então, essa visão que nós vimos bastante, bom dia, Valmir, no Facebook, ela nos trouxe algumas compreensões, né, sobre as teorias da natureza humana. Falamos da teoria platônica, marxista, freudiana, a visão existencialista de Sartre, uma visão mais comportamental de Skinner. Falamos de filmes com narrativas existencialista, pós-moderna, filme com narrativa bíblica, etc. Não vamos entrar nesses detalhes hoje. Bom dia, Fátima, no Instagram. Importante a gente apenas recordar que tudo que a gente vive, tudo que a gente percebe, nos é contado. É um tipo de narrativa, é um tipo de história que permeia uma compreensão de mundo
e que acaba moldando a nossa visão de mundo também. Então, lembra que eu falei, né, para quem acompanhou a semana passada, que a forma de ver, de pensar e de experimentar o mundo de um paulistano, classe média, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo da minha região aqui, onde eu moro, é diferente da cosmovisão de alguém que mora, por exemplo, no sul de Minas Gerais, onde eu morei, então eu posso falar das experiências distintas que eu tive, ou de quem mora lá no Oeste Paulista, ou quem mora lá no norte do Brasil, ou no Nordeste, ou no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, nós somos de um mesmo país. Tem um artigo muito interessante do antropólogo Roberto da Mata, que ele fala, o título do artigo é O que faz o Brasil, Brasil, que é o Brasil maiúsculo e o Brasil minúsculo. E ele fala de uma maneira brilhante que existem muitos Brasis dentro do Brasil. Existe o Brasil B maiúsculo, que é o país, e existem vários Brasis com B minúsculo, que é cada região. Dependendo do lugar que você vai no Brasil, à exceção da língua e de algumas coisas que nos aproximam, né, de time de futebol e essas outras coisas, você está num outro país. É um outro costume, é uma outra alimentação, é uma outra forma de ver o mundo. Isso é cosmovisão, ok? Essa cosmovisão, ela molda todo e qualquer tipo de trabalho. Então, é o tema nosso, né? Fé e trabalho. Então, o trabalho, ele acaba sendo influenciado pela maneira como a gente vê o mundo e pela maneira como nós entendemos as coisas. Isso é muito importante da gente entender, por quê? Porque através dessa compreensão, a gente começa a observar como é que a cosmovisão cristã, a nossa cosmovisão cristã de mundo e da vida, está ou não influenciando a maneira como nós enxergamos o nosso trabalho, a carreira, a profissão, e como nós enxergamos as pessoas também que prestam serviço ou que trabalham conosco ou para nós, ou junto, enfim. Ok, gente? Então, esse é o pano de fundo daquilo que nós vimos na semana passada, e hoje nós vamos avançar e vamos falar um pouco sobre um novo conceito de trabalho. Bom dia, Edson, no Facebook. Muito bem. Tá claro até aqui, gente? Primeira parte, esse pano de fundo que nós falamos na semana passada, ficou tudo ok sobre cosmovisão, narrativa, foi só uma pincelada, né? Mas se está tudo ok, dá um joinha aí no Face, no Instagram, e a gente continua aqui agora falando sobre o capítulo 10, e nós vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E aí você pode abrir se você quiser, senão você ouve a leitura do texto. Ok, gente? Joinha aí. Muito bem. Eclesiastes 9, 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eita, nós, hein? Vou ler mais uma vez. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É uma visão quase que, é muito realista, né? Mas quase que nihilista. Desculpa aqui, eu sei que nihilismo é um movimento muito posterior, mas perdão com o anacronismo aqui, mas é uma forma de dizer o seguinte: olha, faz o que você estiver fazendo nessa vida, porque depois essa vida acabou. Para a visão do Kohelet, do sábio do Eclesiastes aqui, morreu, acabou. Nós entendemos que essa visão vai até um pouco além. Morreu, você tem a vida eterna com Cristo. Mas os projetos dessa vida são para esta vida. Então nisso, o Eclesiastes, ele está redondinho. Ele está falando a realidade dos fatos como os fatos realmente são. Então, o que ele está dizendo? Olha, faça tudo bem feito. Tudo que vier à sua mão, faz da melhor
maneira possível, envolve todas as suas forças, investe bem, porque depois dessa vida acabou. Não tem mais outro projeto. Então, se você tem um projeto de construir uma casa, formar uma família, fazer uma carreira, se envolver num projeto social, ok, faça isso. Ou se você já está fazendo, já está envolvido, todos que estão me ouvindo aqui ao vivo ou na gravação depois, estão envolvidos por certo em alguma coisa, em alguma tarefa, em algum estudo, em alguma função. Então, você está envolvido nisso? Faz para valer. Vai com tudo. Vai para cima. Faz com todas as suas forças. E se não é o que você está querendo fazer, procura aquilo que você quer fazer e faça com toda a sua energia. Porque essa é a chance. Esse é o momento. É forte, né, Lu? Mas é assim que é. Bom dia, Evelyn. Tudo bem? Então, pessoal, percebem que esse é o conselho, essa é a orientação. Agora, como é que isso se dá de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla? Falamos da narrativa, falamos da cosmovisão, né, que a gente conversou na aula anterior. E aí, qual que é a questão? A questão é a seguinte. Quando a gente fala de cosmovisão de mundo, das coisas, a gente precisa entender e ser bem honesto conosco mesmo, que nós somos influenciados pelo nosso meio em todos os aspectos. Então, você que está me acompanhando aqui, nós que estamos conversando aqui, você tendo uma cosmovisão cristã, seja você um cristão, uma cristã ou não, a gente está envolvido pelo meio que nos cerca. Então, eu sou um cidadão brasileiro, tenho uma classe social em que eu estou inserido, falo uma determinada língua, tenho uma determinada estrutura de formação acadêmica, etc. Isso é parte do meio que me envolveu. Eu poderia ser diferente? Poderia. Eu poderia estar numa outra classe social, poderia ter uma outra formação acadêmica ou nenhuma formação acadêmica, e isso também seria parte do meio em que eu estava inserido, e está tudo bem. Não estou fazendo julgamento de valor aqui, só estou falando que as coisas são dessa maneira. Você também é assim. Você veio de uma família, você veio de uma história, você veio de um contexto. Se você tem um valor que você dá para a sua fé religiosa, ou você não tem fé religiosa alguma, isso também é parte do contexto onde você foi inserido, somada às suas experiências pessoais também. Porque eu posso ter sido criado, por exemplo, num ambiente profundamente religioso, mas as minhas experiências pessoais, as minhas emoções pessoais também podem me levar para uma outra direção, no sentido que eu posso dizer assim, olha, isso aí para mim não tem muita relevância. Ok? Então, tudo isso é parte do envolvimento. Agora, por que tudo isso é importante da gente entender? Porque, no geral, todos nós participamos do projeto de Deus. Aí eu estou falando dentro da visão cristã, ok? Lembre-se que essa série que nós estamos apresentando é uma série sobre como entender e experimentar a nossa visão de mundo no que diz respeito ao trabalho, à carreira, à profissão, dentro da ótica da fé. Vamos voltar àquele conflito inicial lá quando a gente começou a série. Ou seja, como é que eu posso conciliar o meu trabalho, a minha carreira, a minha profissão com a minha fé, ou com a fé cristã? Nós traçamos um monte de respostas aí, todas elas são parcialmente adequadas, mas elas não englobam o todo. Então hoje a gente volta a falar um pouquinho sobre essa problematização e a gente segue adiante. Então, por exemplo, todos nós participamos do projeto de Deus, isso é um fato. Como é que isso acontece na prática? E aí eu digo que todos participam do projeto de Deus, não só cristãos, não apenas o sujeito que é católico, que é protestante, que é pentecostal, até mesmo aquele que não professa nenhuma fé religiosa, ou professa uma fé religiosa distinta da fé cristã, ainda assim, no que se refere ao trabalho, à carreira ou profissão, participa de um determinado projeto de Deus. Como que isso funciona? Como é que isso se dá na prática? Vamos lá. Eu sou cristão, sou protestante, sou pastor, tenho uma determinada visão de fé religiosa e de mundo. Ok. Então eu tenho uma narrativa básica que norteia a minha vida e as minhas ações.
Então, por uma questão de fé, de princípios, de ética, de valores, eu, por exemplo, entendo que é importante e correto ser honesto. Sou cristão, viu, gente? Cristão verdadeiro tem que ser honesto, viu? Então, começa a medir aí quando tem gente que bate no peito falando que é cristão e desonesto. Isso é uma outra história, mas o ideal é esse, que você seja honesto, que você forme uma família, que você ame a Deus, que você tenha uma experiência de fé com Deus que é diária, que você tenha um compromisso semanal e participe de uma comunidade de fé, essas coisas que a gente já conhece, etc. Então isso faz parte da minha narrativa de vida, da minha cosmovisão cristã, talvez faça parte da sua também. No nosso caso, essa narrativa básica deve nortear a nossa vida e o nosso trabalho. Então, por exemplo, o meu trabalho, minha carreira, minha profissão, já falamos sobre isso em outros momentos, serve para abençoar o próximo e para ser também, como dizia o reformador Martim Lutero, para ser as mãos de Deus que continuam a cuidar da criação. Falamos isso anteriormente também, que o trabalho ele também é uma forma de formar, é uma maneira, de formar cultura e de cuidar da criação. Aquela tarefa que Deus deu lá no início da criação para cuidar de todas as coisas, ela não caducou. O pecado veio no mundo, veio na história humana, ele distorceu toda essa função e toda essa estrutura, mas não cancelou a ordem divina, a ordem de Deus. Por isso que o trabalho continua formando cultura, ou na visão de Lutero, continua sendo uma parte das mãos de Deus através da criação, através da mão humana. Ok? Então, nós que somos cristãos entendemos isso. Mas e quem não é cristão? Quem não possui a narrativa cristã? Ou possui numa medida bem pequena? Eu gosto, por exemplo, de colocar na minha ficha de anamnese, no meu trabalho terapêutico, eu pergunto se a pessoa tem alguma religião e qual o nível de importância que a pessoa dá, de 0 a 10. E muitos dão 10, outros dão 8, dão 5, alguns dão 4, alguns dão nenhum. E eu acho legal para entender como que a pessoa pensa o mundo e a vida, as coisas. Não é para fazer julgamento de valor, é só para entender que valor que a pessoa dá para a sua narrativa de vida. E muitas pessoas são assim. Elas não dão um determinado valor porque para elas não faz sentido. Só que na ótica do projeto de Deus não faz diferença. Faz diferença para a salvação individual, obviamente, né? Mas para o projeto do trabalho, Deus continua alcançando, mesmo que a pessoa não tenha ciência disso. Por quê? Porque há um conceito que nos é muito caro, que é um conceito bíblico, um conceito teológico, que nós chamamos de providência divina. O que é a providência divina? Providência divina é o conceito onde Deus providencia todas as coisas para a necessidade humana, de todas as formas possíveis, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Então, eu só estou aqui falando com você e tenho recursos para falar com você, e você só tem recursos para me ouvir hoje, nessa manhã, pela providência divina. Deus permitiu. Deus te deu recursos e me deu recursos também. E nós chegamos até aqui hoje pela providência. Então, essa providência, ela nos alcança pelo meio ou por meio do trabalho de todos. Todas as pessoas. O que significa que nem todos que produzem uma determinada coisa são cristãos, e na verdade não são mesmo, mas isso não significa que a gente não seja beneficiado. Lembra que nós lemos o texto inicial? Tudo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. Então, veja que todo o trabalho bem feito, trabalho com excelência, trabalho que beneficia as pessoas, tem a providência divina. Faz parte do projeto de Deus. Então, vocês imaginam, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui, mas começando pelo exemplo da live aqui. Nós estamos usando aqui uma série de tecnologias para falar ao vivo aqui nessa conversa pela manhã. Então vamos começar pelo básico aqui, pelos aparelhos que eu estou usando. Eu estou usando um celular que ele tem uma plataforma chamada Android, né? A estrutura básica aqui, o programa que roda o meu celular. Eu não uso Apple, então você já sabe que não é iPhone. Nada contra o iPhone, mas não é a minha praia.
Então, por enquanto. Então, o Android, ele é um sistema que roda pela Google, que é uma empresa americana. O meu aparelho é um Xiaomi, um celular chinês, produzido por chineses. Os programas que eu estou usando aqui, um dos programas é o Instagram, que é uma empresa. Quando eu falo empresa americana, a gente sabe que existe gente de todas as partes do mundo envolvida, mas vamos falar da SEF, né? Que é uma empresa americana também, que é ligada a uma outra empresa americana, que é o Facebook, que por sinal eu estou transmitindo aqui também para o pessoal da igreja. Ok? Estou usando aqui também uma outra plataforma para mandar para o Facebook, que se chama StreamYard, que eu nem sei de que país é isso aqui. Depois eu pesquiso. Nós estamos usando aqui também uma câmera da Logitech. E eu estou usando aqui também uma transmissão de internet de uma empresa brasileira chamada Claro Net. Dei o braço a torcer e voltei para Claro, viu, irmãos, quando eu mudei de casa. Eu usava a Vivo até esses dias atrás. E não estou fazendo propaganda, só estou falando. O que eu estou querendo dizer com a composição de todas essas coisas? Gente, só para fazer essa live, e eu não estou citando aqui o meu trabalho, tá? Estou citando aqui só a estrutura tecnológica para fazer essa transmissão. Existe uma série de empresas e de pessoas que fizeram o seu trabalho com um nível razoável de excelência para que a gente fosse beneficiado. Essas pessoas são cristãs? Não sei. Tem cristãs na cadeia de produção de todos esses componentes que eu falei? Tem. Todas elas? Não. Percebem? Então, não importa, no sentido da cadeia produtiva, se há ou não cristãos ali, porque a providência de Deus ela continua agindo da mesma forma, porque toda essa estrutura nos beneficia. O que eu faço com o Instagram aqui nessa live? Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser falar de Jesus aqui, eu falo. Se eu quiser falar de trabalho, eu falo. Se eu quiser falar de banalidades aqui, eu falo. Então a estrutura está a meu serviço, a nosso serviço. Bom dia, Alcides, no Facebook. Bom dia, Wanda, no Facebook. Então, irmãos, entendam, né, e nós entendemos que todo trabalho feito com excelência, que beneficia pessoas, tem a mão de Deus. Se eu vou para um hospital e eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar feliz, eu vou ter uma certa simpatia, eu vou ter uma certa alegria em saber que esse cirurgião é cristão, eu vou ficar feliz. Mas eu vou ficar mais feliz ainda em saber que ele é competente. Seja ele um cristão, um judeu, um ateu, um espírita, porque ali eu estou preocupado com a cirurgia que ele vai realizar, com o tratamento que ele vai fazer. E me importa a capacidade, a competência e a seriedade dele ali. Faz sentido, gente? Se eu for, por exemplo, comprar um carro, ou for fazer revisão do meu carro numa oficina para viajar, eu quero saber da competência dessa oficina. Se vai deixar meu carro redondinho para eu poder viajar bem e não correr nenhum risco. Então, o trabalho, ele faz parte da providência divina. O trabalho bem feito, ele também cuida da criação. Então, o Keller, por exemplo, que é o autor desse livro, e ele é pastor de uma igreja em Nova York, ele fala, por exemplo, do contexto ali, a igreja dele é em Manhattan, né, parte elite ali. Então ele começa a citar, por exemplo, que vários judeus em Nova York construíram hospitais. Em São Paulo nós temos o Hospital Israelita Albert Einstein, que é um dos mais famosos do país, construído por judeus. Eles construíram centros de arte e cultura. E os judeus, por mais que eles creiam em Deus, eles não são cristãos, no sentido de que crê em Cristo. Lá em Nova York, por exemplo, as comunidades gays ajudaram a reconstruir bairros degradados, então virou bairro da moda ali e tal. Veja, nós não estamos fazendo julgamento de valor a respeito da fé individual dessas pessoas, estamos falando daquilo que produz com qualidade. E por aí vai. Então, se a gente for pegar vários nichos ou categorias ou pessoas, etc., nós estamos falando daquilo que produz resultados, daquilo que produz
soluções para a vida humana. Então, nesse sentido, todos participam do projeto de Deus. E alguém pode falar assim, mas essa pessoa não crê em Deus. Ok, isso é uma questão pessoal dela. Se você, por exemplo, entende que essa pessoa precisa receber o Evangelho da Salvação, eu creio que todos precisam, então essa é a parte que nos cabe de pregar o Evangelho. Mas isso não diminui e não modifica a importância e a qualidade do trabalho e do que aquele trabalho proporciona de benefício para a vida humana e do que aquilo significa do ponto de vista da criação, que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, Deus não precisa da minha fé, Deus não precisa que eu creia que Ele é Deus para Ele ser Deus. Deus não precisa que eu glorifique-o com o meu trabalho para que o meu trabalho seja usado por Ele. Faz sentido isso, gente? Entende como é que funciona isso? Então, é claro que Deus se agrada do meu reconhecimento, da minha entrega, da minha disposição em servi-lo. O cristão entende isso. Mas Deus não precisa que eu faça isso para que Ele seja Deus ou para que Ele use. Deus usa o trabalho, a vocação e a inteligência de quem Ele quiser para o seu propósito. Até aqui está tudo bem, gente? Está claro? Alguma dúvida, algum comentário? Se alguém quiser fazer aqui no Instagram, no Facebook, fiquem à vontade, a gente vai respondendo. E como que isso acontece, nós já vamos para o segundo ponto. E nós vamos explicar isso de uma maneira ainda mais... de uma maneira mais profunda, talvez. Ok? Como é que isso acontece, então, gente? Isso acontece por meio daquilo que nós chamamos da graça comum, ou do equilíbrio da graça comum. Essa ideia de graça comum, então, quem estuda teologia, primeiro semestre de teologia sistemática, quando você vai estudar, ou quem estuda escola bíblica de uma maneira um pouco mais profunda, vai lembrar esse conceito de graça comum ou revelação geral, né? Isso, Fátima, Deus é Deus, exatamente. Então, qual que é o conceito de graça comum ou revelação geral? Basicamente, só dando uma pincelada aqui, em teologia nós chamamos de revelação ou graça, né? São duas coisas distintas, mas correlatas. O que é revelação geral? Revelação geral é o ato em que Deus se apresenta como Deus para toda a criação, de maneira que todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer cultura, consegue perceber a existência de um Deus. Então, por exemplo, se você for numa tribo lá no interior da África, você vai encontrar pessoas adorando alguma coisa. Porque está na essência do ser humano a necessidade de adorar algo, de reverenciar alguém. E ele olha para a criação e ele percebe que existe algo maior. Talvez ele não conheça Cristo, não conheça o Deus de Israel, que a gente conhece e tudo mais, né? Não tem uma religião ocidental, como nós temos, ou oriental, o que quer que seja, mas ele tem uma expressão de fé. Por quê? Porque o ser humano foi criado assim. Então isso é a revelação geral. É a capacidade do ser humano conhecer e conceber a ideia de um Deus. Salmo 19, por exemplo, fala a respeito disso. O que o Salmo 19 fala, versículo 1 a 4? Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Ou seja, é uma forma poética de dizer que a criação toda revela a Deus. Não precisa falar. Deus está presente em toda a criação. Essa é a revelação geral. Depois a gente vai falar da revelação especial. Revelação especial é aquela que você entende que existe um Deus Salvador. E aí em teologia, não é nosso tema aqui, mas só pincelando também, aonde que você vai encontrar a revelação especial? Na Bíblia, no povo de Israel, na revelação plena em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a auto-revelação especial de Deus. Em Cristo a gente encontra a plenitude de Deus. Ok? Só que como existe essa revelação geral, revelação para todos,
essa revelação geral também é permeada por aquilo que nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum de Deus? É o ato de que toda a criação de Deus recebe a ação e a mão de Deus. Isso é graça comum. Ou seja, pela graça de Deus, eu sou abençoado. Você vai ler lá a carta de Paulo aos Romanos, você vai ouvir falar muito sobre a graça de Deus. Você vai lá em Efésios, você vai encontrar também um texto sobre a graça de Deus. Você vai na carta aos Gálatas, você vai encontrar a graça de Deus. O que é esse conceito de graça de Deus? Nesses textos que eu falei, a graça de Deus é o conceito onde Deus nos salva, nos justifica, nos purifica, nos perdoa do pecado. Essa é a graça para aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas e a graça comum? A graça comum é aquela que é permeada para todos. Ou seja, eu sou beneficiário da graça de Deus, o meu vizinho também é. O meu vizinho de cidade também é, de estado também é. Aquela pessoa que está lá no norte do Brasil também é. Aquela pessoa que não crê em Cristo também é beneficiada pela graça comum. Aquela pessoa que odeia a fé cristã ou qualquer fé também é beneficiada pela graça comum. Por quê? Porque é comum, é para todos. É a forma pela qual Deus escolheu para abençoar toda a humanidade e cuidar de toda a sua criação. Por quê? Porque é a criação dele. Porque ele é Deus. E ele cuida do jeito que ele quer. É guardadas as devidas proporções, gente. É como se nós tivéssemos uma família, e nessa família tem pessoas que nos agradam e pessoas que não nos agradam muito. Mas é a nossa família. O que a gente faz? A gente cuida de todos. Ah, mas esse aqui é rebelde. Tá. Mas é da minha família, eu vou cuidar. Esse aqui é bonzinho, me agrada. Ótimo, vou cuidar também. Então, guardadas as devidas proporções, é a maneira pela qual Deus cuida de todos. Ele faz isso por meio da sua graça. E é pela graça que eu consigo compreender que existe um Deus que me ama, que cuida de mim, que cuida de nós, que me salva, que me perdoa, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso é graça de Deus. Então, toda a humanidade, ela recebe a graça comum e isso vai permear o trabalho. Eu vou citar alguns textos aqui só para a gente entender o conceito de graça e como que a graça de Deus ela permeia o trabalho e todas as coisas. Então, por exemplo, Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que é bom, que é perfeito, que é bem produzido, é dado por Deus. Está caindo, Fátima? Acho que está caindo aí, confere aí. Aqui está tudo ok, gente? Para mim aqui não caiu não. Dá um feedback aí quem está acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook, por gentileza. Tá? Maria Ivaneide, bom dia. Aqui no Facebook. Dá uma conferida. Se estiver muito ruim, Fátima, você sai e entra de novo, que às vezes estabiliza. Tá? Mas dê um feedback aí para mim, por gentileza. Então, Tiago 1,17 fala a respeito disso. Êxodo 31, de 1 a 5, também faz essa afirmação. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Belazéu, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e conhecimento, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, e etc, etc. Ou seja, alguém que não era do povo de Israel, vamos dizer assim, mas que foi capacitado por Deus para esse fim específico. Tudo ok, né, gente? O Almir está dizendo que está ok, Kátia dizendo que está ok, a Sula, ótimo. Isaías 45, 1 a 3, essa é louca, né? A gente cita muitas vezes. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir o lombo dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Deus está falando pela boca do profeta Isaías
que Ciro, rei da Pérsia, rei estrangeiro, é chamado por Deus de o seu ungido. Ou seja, é Deus que está dizendo aqui, olha, eu uso quem eu quiser. Eu uso um estrangeiro, eu uso um rei inimigo, eu uso uma pessoa que não crê no meu nome, eu uso uma pessoa que faz o que ele quiser fazer, dentro da lógica dele, porque a gente acha que quer fazer tudo, mas não é bem assim, mas é uma outra história. E, enfim, é a graça comum de Deus agindo e atuando. Ou seja, qualquer progresso no aprendizado, nas artes, na tecnologia, no governo, na saúde, e etc, 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 é parte da ação criadora de Deus. Mesmo que aquele que está agindo nesse processo não reconheça isso. Porque isso também faz parte da providência divina. Isso também faz parte da forma como Deus age. Se a pessoa reconhece Deus como seu Deus, ok. Isso serve também para que a pessoa consiga agir dentro da ótica, da ética e dos princípios de Deus. Mas se ela não crê e não reconhece, ainda assim Deus continua avançando. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo tranquilo? Querendo fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, ok? Enquanto isso eu vou seguindo aqui. Mas veja lá, e quanto às distorções do trabalho por meio da vida humana? Então, por exemplo, por que algumas coisas que envolvem o progresso e o benefício da vida humana também trazem problemas? Então, por exemplo, por que uma empresa que produz coisas que beneficiam a nossa vida polui tanto o meio ambiente, por exemplo? Por que existem, por exemplo, ações afirmativas e às vezes até razoavelmente simples para diminuir a poluição do meio ambiente e muitas empresas não fazem isso, né, por ganância ou por desleixo? Ou então, por que certas atividades comerciais elas podem ser benéficas, mas às vezes a pessoa que está envolvida ela extrapola, ela sonega ou ela passa para trás as pessoas e por aí vai. A gente poderia citar inúmeros exemplos aí de distorções. Por que uma empresa, por exemplo, a gente viu um escândalo recente aí de uma grande montadora que produziu carros com bom potencial, carros bem aceitos por uma faixa de consumidores, mas que havia ali um cambalacho ali no sentido tanto da produção quanto da combustão. E depois que descobriu, isso gerou corte do pescoço de um presidente de uma empresa, recalque dos carros e tudo mais. Ou seja, essas distorções estão acontecendo o tempo todo. Por que isso acontece, gente? Essas distorções acontecem porque o pecado corrompeu e continua corrompendo todas as coisas. Então não é porque a graça que opera em tudo para beneficiar a vida e o desenvolvimento humano está aí que o ser humano deixou de ser pecador. Isso não é só para não cristão. O cristão também peca. É que o cristão está debaixo da graça especial de Deus que faz com que a gente seja perdoado. A gente reconhece, a gente entende isso. Mas pecado é pecado. Então isso distorce também. Né? Todos agem por meio de uma cosmovisão que ou se submete a Cristo ou nega a Cristo. Aqueles que se submetem a Cristo, ainda assim, podem distorcer alguma coisa por conta do pecado. E aqueles que negam a Cristo, embora possam sofrer maior tendência à distorção, porque não se sentem incomodados pelo pecado na mesma medida em que os cristãos, ainda assim tem o seu, entre aspas, eu gosto dessa expressão, tem no seu sistema operacional a marca gravada da história de Deus. Lá, o Salmo 19, promovendo benefícios para a vida humana. Ok, gente? Então, é por causa dessa graça comum que o mundo não está pior. É por causa dessa graça comum e dessa providência divina que Deus distribui seus dons com sabedoria, talento, beleza, que Ele dá habilidades de acordo com essa graça, mesmo que isso não seja merecido. E isso é espalhado pela raça humana como sementes para enriquecer e preservar o mundo. Outro dia eu dei um estudo sobre a história de Herodes, escrevi um artigo, um texto inclusive sobre isso,
falando, né, da comparação entre Herodes e Jesus, nos tempos de Jesus, que Herodes foi um grande construtor, um grande empreendedor, e foi um grande canalha também. A obra de Jesus, que viveu na mesma época, contemporânea de Herodes, foi muito mais profunda e duradoura. Agora, pensando no aspecto do trabalho, é interessante ver como que Herodes e os romanos naquela época produziram coisas que trouxeram benefícios temporários, né, para aquela época, né? Aquedutos, água tratada razoavelmente, né? Chegando. Os romanos lá, 2000 anos atrás, eles construíam coisas que até hoje a gente fica besta de ver, né, para produzir condições para que grandes cidades pudessem sobreviver. Você sabe que uma cidade, quanto maior ela se torna, maiores são os seus problemas. Problema de abastecimento de água, de saneamento básico, de alimentação, de transporte, de condições básicas de vida, de trabalho, de emprego. Então, todo um ecossistema precisa ser criado e estruturado e organizado para funcionar bem. E as distorções? O ser humano é pecador. O ser humano faz coisa errada também. Mas a graça comum, ela é permeada. Então, é Deus quem nos dá condições de organizarmos todas as coisas. Por quê? Porque essa foi a ordem de Deus desde o princípio das coisas. Ok, gente? Bom, para finalizar, na terceira parte, como é então que a gente consegue dialogar na cultura popular para que a graça comum, que não necessariamente depende de uma fé religiosa, de uma fé cristã, no sentido em que ela seja positiva e produtiva para que a nossa realidade siga em frente e que nós, que trabalhamos e queremos integrar a nossa fé ao trabalho, possamos encontrar sentido e entender isso de uma maneira tranquila. Veja, entendemos, portanto, que Deus age por meio de todas as coisas, de todas as áreas e culturas. Mas se nós entendermos isso de uma maneira radical e não compreendermos isso de uma maneira geral, em primeiro lugar a gente corre o risco de criar um gueto cultural cristão. Ou seja, quais são os riscos e quais são os caminhos para a gente poder entender toda essa questão da graça geral e tudo mais? Primeiro, falar dos riscos. O primeiro risco é de você criar um gueto cultural cristão, ou seja, renunciar completamente o mundo. Esse é o gueto mais severo. Existem algumas linhas religiosas que elas veem o mundo e as coisas de uma maneira tão negativa que eles rejeitam tudo aquilo que é secular. Então, você vai pegar, vamos pegar alguns exemplos radicais. Você vai pegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aquela cultura Amish. Não sei quantos lembram, ou quantos já ouviram falar, depois pesquisa se tiver curiosidade. Mas os Amish, eles vivem quase que a moda do século XIX, né? Evitando ao máximo se contaminar, entre aspas, com uma cultura mais avançada, mais progressiva. Por quê? Porque eles entendem que isso contamina a sua vida e a sua fé religiosa. Então eles são bem radicais quanto a isso. Eu tenho um colega de mestrado que ele fez uma pesquisa sobre uma comunidade menonita no Paraguai. E muito interessante, eu vi alguns vídeos e fotos, ele apresentou uma comunicação lá no Mackenzie, quando a gente estudava lá, falando sobre essa comunidade. Ele foi visitar lá. Essa comunidade, ela veio, olha que loucura, era um grupo de cristãos que viviam no leste europeu, uma comunidade menonita. Essa comunidade migrou para os Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, acho que é isso, né? Ainda no século XIX. Lá eles não encontraram um contexto favorável por N razões, que está lá na pesquisa dele, e acabaram migrando para a América do Sul e foram parar no Paraguai. E ali eles começaram a produção rural e uma comunidade fechada. Por algumas razões, o governo paraguaio permitiu que essa comunidade continuasse produzindo e sendo fechado com suas regras, e até hoje
eles falam a língua da época deles. Agora, vocês me desculpem, pessoal, não vou lembrar se é uma comunidade russa ou alemã, de fato eu não lembro, mas é daquela região da Europa, tá? Mas eles não são mais alemães ou qualquer outra coisa, eles são paraguaios, mas não são paraguaios de fato como a gente está acostumado, que fala espanhol, que é mais misturado com tupi-guarani, com linguagem indígena, etc, etc. É um recorte dentro de um país. E eles falam e vivem a sua fé religiosa aos modos do século XIX. Os tratores, para vocês terem uma ideia, eles têm alguns maquinários que eles utilizam e eles produzem muito, né? Produzem soja, produzem uma série de coisas. Tem dinheiro girando ali, mas as rodas são de madeira. Só para vocês terem uma ideia. Curiosíssimo. Então, isso é um gueto, é uma forma de rejeitar a cultura secular de todas as formas. Ok? Esse é um caminho radical, não é o caminho ideal, né? Mas é o caminho que algumas pessoas vivem. Para quem tem um filme bem interessante, dentre tantos seriados e filmes que mostram isso, um filme até de suspense, aquele filme A Vila, que mostra uma comunidade que não é exatamente uma comunidade religiosa, tá? Mas é uma comunidade gueto que escolhe sair dessa experiência. Soltei spoiler, desculpa, gente, o filme já é antigo, tá? Se você quiser assistir, A Vila chama o filme. Existe também o risco da criação de uma cultura ou subcultura cristã alternativa. Ou seja, o que é essa subcultura cristã alternativa? É aquela coisa de você consumir uma cultura, entre aspas, descontaminada. Ou seja, o que o cristão pode consumir? Ele pode consumir somente músicas cristãs, filmes cristãos, roupas voltadas para o público cristão. Sabe aquela coisa da camiseta escrito João 3,16? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então só vestido ou roupa social. Vocês estão entendendo, né, gente? E veja, não é uma crítica a essa moda de roupa, tá? Agora acho que eu tô sem. Eu tinha uma roupa mais assim, escancarada aqui. Isso não vem ao caso. O fato é que não é problema usar roupas ou ouvir música cristã ou assistir filme cristão. Não é essa a crítica, tá? O problema aqui nessa constatação é que quando nós criamos uma subcultura cristã alternativa e vivemos só nessa subcultura, a gente se isola também do mundo de uma outra forma. Ou seja, você não é como um Amish ou como um menonita antigo. A Expedita está falando aqui no Facebook que ela alemã conhecia em Curitiba. Esse é um outro grupo, viu, Expedita? Mas aqui no Brasil tem mesmo. Quando eu estava em Londrina, que a gente fazia um trabalho de extensão lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, a gente tinha uma colega lá que ela era de uma pequena cidade no interior do Paraná. No sul do Brasil tem muito disso, né? Que eles eram alfabetizados em holandês, era uma colônia holandesa, e ela aprendeu a falar holandês primeiro para depois falar o português. Como no sul tem colônia italiana, alemã também, que acontece muito isso, poloneses ali na região de Curitiba, e que eles têm uma forma própria de vida. E ela era da igreja reformada holandesa, vivendo no Brasil. Era bem legal a gente conversar com ela. Então tem isso, né? E aí tem uma criação da subcultura. Você já viu aquela história, aquela conversa de crente só pode consumir música cristã, música secular é pecado. Comprar isso aí é pecado, fazer viagem de turismo. Você vai para onde? Você vai para Foz do Iguaçu, vai para Disney? Não, eu vou para Israel, vou para as terras bíblicas. Tá entendendo, gente? Então assim, nada contra, né, ir para Israel, ir para as terras bíblicas. Excelente viagem turística. Espero que a gente possa voltar a viajar logo, né? Quando tiver a vacina, quando passar a quarentena, aí a gente passar tudo isso. Mas a questão é você viver só isso, ok? E esquecer que a graça comum está permeando todas as coisas, inclusive o trabalho. E o último risco aqui, que também é perigoso, é da gente
adotar um consumo indiscriminado, ou seja, consumir todas as coisas do mundo e da vida sem uma aplicação da cosmovisão cristã, que aí já é o oposto. Você fala assim, não, tudo é lícito, posso fazer o que eu quiser, posso consumir o que eu quiser, posso fazer qualquer coisa, e esquece da ética e dos princípios cristãos. Então isso também é um risco, também é perigoso. Já que Deus, a graça comum de Deus está permeando todas as coisas, então eu posso consumir tudo. Não, há limites. Tá claro, gente? Faz sentido? Até aqui fez sentido tudo isso? Porque aí nós vamos então falar um pouco sobre a alternativa, né? O diálogo com a cultura popular, esse dualismo mundo-Deus. Tudo certo? Pessoal do Face, tudo ok? Pessoal do Insta, tudo jóia? Bom, esse dualismo, ou é mundo, ou é Deus, ou é sagrado, ou é profano, ou é secular, ou é religioso, isso traz problemas. Então a gente deve tentar escapar dessa armadilha de que ou é uma coisa ou é outra. Não dá para ser só uma coisa ou só outra coisa. A gente vai ter que viver no mundo, vai ter que viver. A Lu está falando aqui tudo jóia, a Kátia sim, tudo bem, ok? Então nós vamos ter que buscar uma via média aí, um meio termo. Ou seja, continuar vivendo a cosmovisão cristã. Somos cristãos? Somos cristãos. Cremos em Cristo como Salvador? Cremos. Cremos que Deus ele se agrada de um certo estilo de vida que evita o pecado ao máximo. Evita, eu estou assumindo, admitindo aqui que muitas vezes a gente vai pecar. Ok, né, Márcia? Mas também, ao mesmo tempo, nós vamos entender que há aspectos do mundo e da vida secular que também tem a mão de Deus. A gente tem que entender isso, né? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, que nós cristãos somos privilegiados com a graça, a revelação e a salvação de Cristo Jesus. Somos privilegiados. Mas nós, em essência, não somos a melhor bolacha do pacote. Ok, gente? Então, por exemplo, tem muita gente que não é cristã, que talvez não reconheça Cristo, mas produz coisas maravilhosas. Poxa, se alguém te estende a mão e te ajuda, será que a ajuda dessa pessoa é menos valiosa do que aquele que crê em Cristo? De maneira alguma. De maneira alguma. Vocês lembram da parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, capítulo 10, 25 ao 37. Poxa, o samaritano é um sujeito que ele não é só aquele que não é o judeu puro, ele é aquele que é odiado pelo judeu puro. E Jesus coloca ele como herói da história. Percebem? Então, assim, ele fez uma boa obra. Ele pegou o sujeito que estava quase morto ali no meio da estrada, que foi arrebentado por bandido, nu, todo ferrado, e ele assumiu o risco, ele correu o risco de ser assaltado, de se contaminar, de ser acusado de ter batido no cara. Isso implicava uma série de coisas. Ele colocou ali no seu animal, ali, foi a pé junto, levou na hospedaria, pagou para cuidarem dele, e falou, e se eu ficar devendo uma coisa, depois eu passo aqui e pago. Então, no mundo existe muita gente assim, que faz o bem, que cuida das pessoas, que promove as virtudes da vida e do mundo. E Deus se agrada disso. O aspecto da salvação, da fé individual, é uma outra questão. Como é que Deus vai tratar isso? E Deus conhece os caminhos. E a gente tem que crer, pessoal, na soberania de Deus. A gente não precisa se preocupar tanto em pensar, será que Deus vai saber fazer direitinho? Deus sabe, viu, gente? Sabe melhor do que a gente. Né? Pode ficar tranquilo, que o trabalho de Deus ele faz muito bem feito. Ele vai saber como resolver isso. E o que nos cabe é entender que nessa obra Deus está agindo e nós somos beneficiados. Ok? Então, como a Sônia está dizendo aqui no Facebook, não podemos perder a essência. Né? E o que é a essência no final das contas? É a nossa fé em Cristo Jesus. Então, o dualismo ele é perigoso, né? Esse dualismo secular, profano,
sagrado, religioso, etc. Porque a gente pode achar que para agradar a Cristo com o trabalho ele só é válido, ele só é bom quando a gente faz as coisas abertamente em nome de Cristo. Então o tempo todo eu tenho que falar assim, olha, esse trabalho é feito em nome de Jesus. Não é uma crítica se você faz isso, tá? Mas lembre-se que mesmo o trabalho feito abertamente em nome de Cristo, se ele é feito pelo ser humano, ele está sujeito ao pecado. Eu sou pecador. Eu tenho telhado de vidro. Mesmo que eu faça tudo abertamente em nome de Jesus, ainda assim eu posso pisar na bola. Falando em pisar na bola, por exemplo, não tem o caso de jogador de futebol que é evangélico, que vai lá, faz o gol, levanta a camisa e embaixo está escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor e tal. Legal, que bacana. O cara ganha um título, um troféu, coloca lá uma faixinha Jesus e depois sai gritando o nome de Jesus e tal. Ok. Aí passa um tempo, esse jogador, por ser midiático, por estar exposto à mídia, cedo ou tarde aparece algum escândalo, alguma pisada na bola que essa pessoa cometeu. E aí? Como é que faz? Então agora não é mais de Jesus? Não, não é que não é mais de Jesus. É que é o telhado de vidro, nós somos pecadores. Entendeu? Então, é claro que isso não é legal quando acontece, mas enfim, é assim que as coisas são. Então, o que nós queremos dizer? É que o perigo de querer levar só para esse lado da abordagem é que os cristãos só se acham cristãos quando agem assim. Então eu começo a achar que meu trabalho ele só é digno quando eu faço desse jeito. E não é verdade. Né? E aí se eu não agir assim, eu só sou cristão quando eu vou na igreja no domingo. E durante a semana eu sou secular. Ou seja, se o meu trabalho, se a minha carreira, se a minha profissão não me permite falar do amor de Jesus, ou falar de alguma coisa, da fé, etc., então eu começo a achar que o meu trabalho não serve para nada, a não ser para ganhar dinheiro e pagar minhas contas, que também é uma coisa muito boa. Mas não é só isso. Tudo que a gente produz, nós já vimos isso ao longo da série, é positivo. Cria cultura, beneficia a vida das pessoas, beneficia a nossa vida, produz soluções, produz bênção, produz o andamento da sociedade, então é benéfico. Agora, isso pode ser melhor ainda. Como? De que maneira? Quando a gente consegue dialogar com a cultura. Então, quando a gente vence essa visão, a gente lembra da graça comum de Deus, que nos mostra que o trabalho, até mesmo explicitamente não cristão, pode trazer algum testemunho da verdade de Deus em sua composição. Então, se eu pego, por exemplo, um professor, um aluno, um advogado, o que quer que seja, um dentista, um médico, que produz isso, ele está produzindo também o bem, mesmo que ele não reconheça isso. E eu e você fazemos parte dessa cadeia. Ok, gente? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para fazer. E nós estamos encerrando assim a reflexão desse domingo, até o final das perguntas aqui, antes que a nossa live feche. Ok? Então, fiquem à vontade se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, e depois nós finalizamos aqui. Tudo bem, gente? Ótimo. Gente, para quem acompanha aqui no Instagram, obrigado, já está fechando a live. Deus abençoe. Você tenha um dia abençoado na graça do Senhor Jesus. Até mais.